Flamengo 2-2, um segundo tempo movimentadíssimo. O Flamengo conseguiu uma virada heróica, depois acabou levando o empate nesta cobrança de pênalti. É duvidoso o pênalti, muita polêmica na partida. Você vê números na tela desse 2-2, 16 finalizações teve o Independiente Del Valle contra 9 do Flamengo, 4 finalizações certas do time equatoriano contra 3 do rubro-negro, 2 escanteios para o Del Valle, 1 para o Mengão. O time equatoriano teve mais a bola nos pés. O Flamengo venceu mais duelos na partida. Um segundo tempo em que o Vitinho entrou bem no jogo. O Pedro depois também entrou muito bem na partida, marcando o gol da virada. Mas claro que agora fica a preocupação quanto ao Bruno Henrique. A gente tem imagens do atacante rubro-negro que no primeiro tempo marcou esse gol que foi anulado por impedimento. Foi a primeira grande polêmica do jogo desta noite. Houve consulta ao árbitro de vídeo e o árbitro uruguaio Leodan Gonzalez acabou confirmando a anulação. E no segundo tempo, o Bruno Henrique conseguiu aparecer muito bem mais uma vez e marcou o gol de empate. Esse lance ainda no primeiro tempo, a tentativa dele como referência ali na área adversária. Bruno Henrique que jogou ali mais enfiado na ausência do Gabigol. A gente está vendo aí um dos lances dele na segunda etapa, dando muito trabalho à defesa do Del Valle. E o gol marcado pelo Bruno Henrique, só que ele também sofre o choque com o goleiro do Del Valle. E muita preocupação, porque ele na hora acabou sendo substituído, deixou o estádio de ambulância, como informou a repórter Mari Fontes. Agora vamos esperar por notícias do atacante, que você vê números dele na tela. Teve 3 finalizações, 2 certas, numa delas marcou o gol. E esses pontinhos vermelhos são as referências por onde passou o Bruno Henrique no campo de jogo. Então o Bruno Henrique, um dos destaques desse elenco do Flamengo, marcou o primeiro gol rubro-negro, mas agora a gente aguarda por boas notícias do atacante. Vamos para os melhores momentos? Vamos ver alguns dos bons lances desse movimentadíssimo jogo. Del Valle deu muito trabalho para o Mengão, além, claro, da altitude. Quito com 2.850 metros acima do nível do mar, claro, causa muitos problemas para quem vai jogar lá. E o Flamengo, claro, sofreu também com isso. Mas no segundo tempo, o time conseguiu equilibrar a partida, criou grandes oportunidades, como essa do Vitinho, que entrou no intervalo de jogo e deu um trabalhão ali pro time do Del Valle. A gente vê que o Del Valle continuou também criando oportunidades no segundo tempo. Nesse lance, na jogada dentro da área, o chute foi por cima. Mas olha só como a defesa do Flamengo teve que trabalhar. Diego Alves, que no primeiro tempo acabou falhando no gol do Del Valle. Na segunda etapa, estava ali a postos e observando as tentativas do Del Valle, que não teve finalizações na direção do gol, porém acabou marcando logo depois da virada do Flamengo. Conseguiu marcar o gol de empate numa cobrança de pênalti. Você vê aí que no segundo tempo o Del Valle no comecinho teve oportunidades em contra-ataque porque o Flamengo foi para cima. Esse lance o Diego Alves apareceu bem e agora o gol de empate do Mengão. O Bruno Henrique recebe e na velocidade ele ganha da zaga do Del Valle para marcar o gol. Só que na dividida acabou levando a pior. Saiu substituído. Nesse lance não houve o impedimento. No primeiro tempo ele já havia marcado um gol que foi anulado, como vimos há pouco aqui na transmissão. Mas olha como o choque foi feio ali com o goleiro do Del Valle, o Pinos. Olha só como os dois dividem ali. Claro, não houve a intenção do goleiro Pinos, mas o Bruno Henrique acabou tendo que ser substituído. O Del Valle tentou impor uma correria no segundo tempo para cima do Flamengo, e esses chutes de média e longa distância sempre causam problema em função também da altitude. O Del Valle explorou isso desde o comecinho da partida, chutes de longe. Olha como o Diego Alves vai na bola, só que ela acaba indo pela linha de fundo. O Flamengo esperando nesse momento para dar um bote num contra-ataque, já muito desgastado fisicamente, claro, também em função da altitude. E o Pedro entrou durante a partida e brilhou, hein? Pedro começando muito bem a trajetória dele com a camisa do Flamengo. A gente vê ainda lances com o Del Valle tentando o segundo gol e o Flamengo se defendendo como podia. Afinal, faltou oxigênio, mas claro, não faltou vontade.
Resultado de 2-2, que deixa, claro, o confronto em aberto. No segundo jogo, uma vitória simples da Vitória, dá o título da Recopa para o Mengão. Tá aí o segundo gol do Flamengo, jogada do Everton Ribeiro ali pela direita, ele gira para cima da zaga e coloca o Pedro em condição de marcar o gol. O terceiro gol do Pedro com a camisa rubro-negra, havia marcado já 2 gols no Campeonato Carioca e agora marca mais um com a camisa rubro-negra na Recopa. Vale título, semana que vem você confere tudo no DAZN, jogo no Maraca, casa cheia e tudo você acompanha no DAZN. De novo, como girou bonito ali o Everton Ribeiro para cruzar para o Pedro. Só que pouco tempo depois, o Murillo apareceu ali pela esquerda e acabou sendo derrubado ou acabou caindo no gramado. Olha como o Rafinha chega. Na minha opinião, não houve a penalidade. Na transmissão também o Dudu Monsanto e o Rafael Oliveira deram opinião também contrária à marcação do pênalti. O árbitro confirmou e o Pelerano acabou marcando o gol de empate. Mas um resultado muito bom para o Flamengo, que agora tem a vitória simples como alternativa para